Livro de Números, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 40, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: as ofertas na festa das trombetas. Versículo 1: semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhuma obra servil farei, ser-vos-á um dia de jubilação. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 24, está escrito lá assim: e fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso memorial de jubilação, santa convocação. O versículo 2 do capítulo 29 de Números: então por holocausto em cheiro suave ao Criador do céu e da terra, oferecerei um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. O versículo 3 do capítulo 29 de Números: e pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro. Versículo 4: 1/10 parte para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Versículo 5: um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Versículo 6: além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, um holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo os seus estatutos, cheiro suave, oferta queimada ao Pai eterno. Versículo 7: no dia 10 desses 7 meses, tereis santa convocação, afligirei as vossas almas, nenhuma obra fareis. No livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29, está escrito assim: contexto a palavra: as ofertas das expiações. Versículo 29: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligirei as vossas almas, nenhuma obra farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. No livro de Salmo de número 35, verso 13, está escrito assim: mas enquanto a mim, quando estava enfermo, o meu vestido era saco, humilhava a minha alma com jejum. A minha oração
voltava para o meu seio. Este aí é Davi falando, explicando aí, falando que quando ele estava enfermo, a roupa dele era um saco porque ele fazia jejum. O versículo 8 do capítulo 29 de Números. Mas por holocausto e cheiro suave ao Pai Eterno oferecerei um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, ser vós ao ele sem mancha. No livro de Números, capítulo 28, versículo 19, está escrito assim: mas oferecerei oferta queimada em holocausto ao Pai Eterno, 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros de um ano, ser vós ao ele sem mancha. Versículo 9 do capítulo 29 de Números. Pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro. Versículo 10. 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Versículo 11. 1 bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado, pelas propiciações, e um holocausto continuou, e uma propiciações, e um holocausto continua, e a sua oferta de manjares com as suas libações. Contexto a palavra, as ofertas nas festas solenes. Versículo 12. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra civil farei, mas 7 dias celebrarei festa ao Pai Eterno. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 33, está escrito assim: que vós tirei da terra do Egito, para vós ser por o Iau, o Criador do céu e da terra. O versículo 13 do capítulo 29 de Números. E por um holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Criador do céu, oferecerei 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, se vós a eles sem mancha. Lá no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 14, está escrito lá assim:
No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4, está escrito assim: celebraram a festa do tabernáculo, como está escrito, ofereceram um holocausto, como está escrito, ofereceram um holocausto de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. O versículo 14 do livro do capítulo 29 de Números. E pela sua oferta de manjara de flor de farinha, aquela farinha mais fina do trigo misturado com azeite, 3 décimas para um bezerro, e para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros. Versículo 15. E para um cordeiro, 1 décima para cada um dos 14 cordeiros. Versículo 16. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto, continuou a sua oferta de manjares, a sua libação. Versículo 17. Depois do segundo dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. Versículo 18. E as suas ofertas de manjarem, as suas libações para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. No livro de Números, capítulo 15, versículo 12, está escrito assim: segundo o número que oferecerei, assim farei com cada um, segundo o número deles. O versículo 19 do capítulo 29 de Números. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto, continuou, a sua oferta de manjare, as suas libações. Versículo 20. No terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano, sem mancha. Versículo 21. As suas ofertas de manjarem, as suas libações para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. No livro de Números, capítulo 29, versículo 18, está escrito assim: a sua oferta de manjar, as suas libações para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme os seus números, segundo o estatuto. O versículo 22 do capítulo 29 de Números. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto, continua a sua oferta de manjares, a sua libação. O versículo 23. E no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. Versículo 24. A sua oferta de manjares, as suas libações para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme ao número, segundo o estatuto. Versículo 25. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto, continuou. A sua oferta de manjare, a sua libação.
Versículo 26. No quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano sem mancha. Versículo 27. A sua oferta de manjar, as suas libações, para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme ao número segundo o estatuto. Versículo 28. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto, continua a sua oferta de manjar, as suas libações. Versículo 29. No sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. Versículo 30. A sua oferta de manjar, as suas libações, para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Versículo 31. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto, continuou a sua oferta de manjares e as suas libações. Versículo 32. No sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano, sem mancha. Versículo 33. A sua oferta de manjar, as suas libações, para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. Versículo 34. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto, continuou a sua oferta de manjar, a sua libação. Versículo 35. No 8º dia terei dia de solenidade, nenhuma obra civil fareis. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 36. E falou o Pai Eterno a Moisés, dizendo, versículo 34, fala os filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, 7º, será a oferta do tabernáculo ao Pai Eterno por 7 dias. O versículo 36 do capítulo 29 de Números. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Pai Eterno, oferecerei um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. Versículo 37. A sua oferta de manjar, as suas libações, para o bezerro, para o carneiro, para o cordeiro, conforme o seu número, segundo o estatuto. Versículo 38. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto, continua a sua oferta de manjares e a sua libação. Versículo 39. Estas coisas farei ao Pai Eterno nas vossas solenidades, além dos vossos votos, das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas de paz. No livro de Levítico, capítulo 7, versículo 11.
Contexto da palavra a lei do sacrifício de paz. Versículo 11. Esta é a lei do sacrifício pacífico de paz que se oferece ao Pai Eterno. O versículo 40 para terminar do capítulo 29 de Números. E falou Moisés aos filhos de Israel conforme tudo que o Pai Eterno ordenaram a Moisés. Este foi o livro de Números, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 40, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai, Criador do céu e da terra, de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde, da graça, da força e conhecimento da Tua palavra, para que a gente possa obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se o Pai Eterno nos permitir e se for da vontade dele, se ele quiser.